Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. E hoje estaremos aqui para mais um vídeo sobre Oracle, pessoal. E hoje estaremos falando sobre o SQL Developer. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ajuda a fortalecer esse conteúdo, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Essa força de vocês é muito relevante para o vídeo chegar a muitas pessoas, tá? Então estaremos falando sobre o SQL Developer, estarei pontuando algumas coisas sobre essa ferramenta, que é muito importante aí no dia a dia de um DBA, né, para gerenciar um banco de dados. Estarei mostrando para vocês como é que faz download, como é que configura, como é que cria uma conexão, entre outros aspectos também, tá? Então vou estar mostrando todos esses detalhes para vocês. Então bora pro vídeo. Continuando aqui então, pessoal, né, vamos para essa parte aqui, né, que eu chamei de conexão para DBA, tá? Então vamos estar entendendo isso aqui. Bom, primeiro, para que você consiga fazer essa conexão com o DBA, você precisa estar conectado, né, com essas conexões aqui que a gente fez anteriormente, tá? Você precisa estar com a que você quer habilitar para DBA, tá? E para ser essa conexão, né, essas conexões para DBA, precisa ser com um usuário privilegiado. No caso aqui o SIS ou algum outro que você tenha aí, tá? E aí, como é que você vai habilitar essa conexão para DBA? Você vai vir aqui, ó, em editar, na verdade, exibir, aqui, ó, DBA, tá? Clica nele, aí vai aparecer essa aba aqui embaixo, DBA. Aí você vai clicar no maisinho e vai escolher a conexão que você quer, ó. Como eu falei, escolha a de conexão com o usuário mais privilegiado. Então, eu vou escolher o SIS e vou dar o OK. E aí, vocês vão ver que ele vai abrir umas opções aqui, ó. E por que eu chamei, né, de conexão para DBA? Porque, pessoal, isso aqui de fato já são coisas administrativas do banco de dados mesmo, tá? Que é você, por exemplo, fazer backup, ver desempenho, né? Ver algumas configurações, se você quiser alterar parâmetro aqui a gente consegue, tá? Então o que você faria ali via SQL Plus lá no próprio banco, a gente consegue fazer aqui algumas coisas, tá? Table Space também, arquivo de dados e tudo mais, backup, data pump, desempenho, algumas coisas de SQL, recursos aqui também, estatística e tudo mais. Então, atividades administrativas do banco de dados. Por isso que eu chamei, né, de conexões para o DBA, porque o DBA que faz essas atividades administrativas. Então, a gente tem aqui configurações do banco, tem aqui os parâmetros. Ele mostra para mim, ó, cliquei, ele mostra para mim todos os parâmetros que tem aqui do banco, configurados ou não. Tá? Também bacana. Aí você pode expandir, ó, se tiver, né? Aí você pode abrir aqui, por exemplo. Abrir. Esse aqui é o de abrir já. Tá? Então ele vai mostrar para você. Tá? Você pode alterar o gerenciamento de undo aqui, ó, se você quiser. Ele vai carregar e vai trazer para você. Ó. Você pode alterar a retenção aqui, por exemplo. Tá? Isso aqui é bem bacana. Aqui tinha a opção de editar. Ah, tá. Tem algumas opções aqui de edição dos parâmetros que eu queria ver. Por exemplo, tempo de recuperação desejado. Aí ele vai ter um parâmetro. Tá bom? Deixa eu ver se eu não me engano, tinha como. Ele não deixa alterar o parâmetro aqui. Ou melhor, deixa eu ver. Deixa sim, ó, na edição aqui, ó. É isso que eu estava procurando, tentando lembrar. Tá? Por exemplo, um parâmetro aqui que é mais comum. Por exemplo, cadê o de case sensitive? Case sensitive, porque se você alterar aqui, se eu não me engano, ele aplica e aí você consegue fazer esse ajuste aqui pelo próprio developer, tá? Se é case sensitive, você pode pôr false e aí ele vai ajustar. Tá? Se eu mudar fechar ele vai pedir para salvar, não, ele ajusta. Vamos ver se ele ajustou. Case, filtrar aqui.
Ele não pegou o case. Não conseguiu filtrar. Mas aí, sec case sensitive. Vamos lá. Só quero mostrar para vocês essa parte do... Na verdade, ele não aplica aqui. Aqui ele não vai deixar de estar mesmo. Não tem que ser pelo banco. Tá? É só... Ele deixa, não deixa... Não vai deixar mesmo, não. Aplicar... Ele não deixa aplicar. Tá? A gente só vai visualizar mesmo. Mas enfim, a gente consegue visualizar os parâmetros aqui. Fica de uma maneira bem mais intuitiva, né? Tabulado, bem bacana. Posso ver Restore Points, caso eu tenha. Tá? Propriedades do banco aqui. Eu posso ver propriedades do banqueiro. No caso aqui eu estou conectado no PDB, né? Estou conectado aqui no PDB. Inclusive pode ser por isso que ele não deixa eu ajustar o parâmetro. Porque para alterar parâmetro tem que estar conectado no CDB. Tá? Ajuste de parâmetro é sempre no CDB. Tá? Aqui algumas propriedades desse PDB, que ele vai mostrar também, principalmente coisas de NLS. Tá? Os serviços desse PDB, que é o quê? Aquelas conexões que a gente consegue fazer. O serviço que a gente passa para poder estabelecer uma conexão. Tá bom? A utilização de recurso aqui também. E aqui isso aqui é interessante, pessoal, essa utilização de recurso, por quê? Porque ele vai mostrar para você quais features e options que você já usou. Tá? E pode até você validar aí se você está em conformidade ou não com a licença que você tem. Tá? Inclusive tem algumas opções aqui que eu vou estar mostrando também, que você só pode abrir se você tiver a licença e a option. Tá certo? Então ele vai mostrar para você aqui, ó, todos os recursos que o banco tem que você já utilizou e quando você utilizou. Ó. Tem até data e a versão. Tá? Por exemplo, aqui, ó, tudo que é true é que você utilizou. É a data aqui. Ó. SGA, ó, Space Management, Segment Space Manager. Tem algumas coisas que são feature e algumas coisas que são option. Tá? Char7 é feature. Def Hardware Segment Create, feature também. Tá? Indexer IoT, esse aqui eu acho que já é option. O meu banco aqui ele é Enterprise, pessoal, mas a nível didático eu posso usar, então não tem problema nenhum. Tá? Então é só observar aqui o que é true e ver se está de acordo com a licença que você tem. Tá? Tem muita coisa aqui que você tem que pagar à parte, então fiquem atentos a isso. Isso que é importante para você validar. Tá? Tem essa parte aqui do status, é nessa parte aqui que eu estou mencionando para vocês. Vou mencionar para vocês, vou fechar aqui. Aqui, por exemplo, visualizador de instância. Isso aqui, pessoal, eu cliquei, ele abriu e ele não me perguntou porque eu já tinha clicado antes. Mas, ó, quando você clicar nisso aqui, ele vai perguntar e vai te mostrar isso aqui, ó. Esse print aqui, ó, que eu coloquei aqui na tela. Ele fala, para usar este recurso é necessário que você tenha o Oracle Tuning Pack tenha sido licenciado. Clicando em sim, você concorda que o nome da conexão do banco de dados no qual você está usando esse recurso está licenciado adequadamente. Caso contrário, clique em não. Tá? Se você não tem a licença de Tuning Pack, você não abre isso aqui. Eu só estou abrindo para vocês visualizarem. Tá? E o status aqui também. Ó. Essa parte que você não habilita. Tá? Eu habilitei para poder mostrar para vocês aí. Aqui é o status da minha instância. Habilitei para mostrar para vocês que é bacana que a gente consegue ver um pouquinho da performance aqui no developer. Tá? E aqui em cima ele mostra ó, que eu estou no CDB 19C, que é o nome do meu CDB. E aqui, ó, Primary PDB, PDB 01. Se eu estivesse em outro PDB, ele estaria aqui. Se eu estivesse no CDB, ele também estaria aqui, ó, CDB. Tá, isso aqui, essa parte aqui é bem interessante. A gente visualizar informações, as conexões, esse gráfico aqui de performance é bem bacana. Tá? Os top SQL, para ver quem é que está consumindo mais recursos. Tá? Mas insisto, novamente, pessoal, você só vai abrir isso aqui se você tiver licença de Tuning Pack. Quando você clicar para abrir ali, ele vai te mostrar essa tela. Se você não tem a licença, clique em não. Tá bom? Eu tirei o print aqui porque eu cliquei para mostrar para vocês. Porque como eu já cliquei, ele não vai me perguntar mais, tá? Então essa aqui é bem interessante, essa tela aqui, para a gente visualizar a performance em si. Tá? É bacana. Aqui é a parte de ajuste. Esse monitor de SQL também aqui, pessoal, ele vai te perguntar a mesma coisa. Ó. Porque aqui eu já cliquei. Ele vai te perguntar, você tem Tuning Pack? Se você tiver, ok. Se você não tiver, não clica. Aí eu cliquei para mostrar para vocês que ele traz aqui os maiores consumidores. Né?
top SQL, tá bom? E aí você consegue acompanhar, quem é que está consumindo mais, beleza? Esse cara aqui, ó, do CIS. Esse cara aqui do HR. Tá? Você vai clicando na opção e aqui embaixo ele vai mostrando, ó, o plano de execução, o plano mesmo de fato, as métricas que ele está usando, tá? CPU, memória, algumas informações, se tem paralelismo ou não. Tá? Isso aqui é bem interessante na hora de você avaliar a performance pelo developer. Tá? Mas insisto, novamente, vou botar o print aqui de novo. Se você não estiver altando em pack, clique em não. Tá? Isso aqui depende de licença. Beleza? Então eu coloquei aqui para vocês visualizarem. Ó, tanto aqui, isso aqui no geral, quanto para monitorar SQL. Tá? Isso aqui é bem interessante para você entrar nessas partes. Tá? Então, fechar aqui. Tá? O armazenamento eu consigo controlar também. Ó. Ver aqui, ó, arquivo de controle. Meus control files, onde eles estão. Tá? Se eu colocar com o botão direito, ele vai abrir aqui para ver. Tá? Mas eu posso clicar e ver onde é que eles estão localizados, o nome deles e o diretório. Aqui o caminho completo. Arquivo de dados também. Ó. E aqui de fato agora é os data files, ele mostra que a utilização, isso aqui é bacana. Aqui ele mostra o nome, se está online ou não, o size, tá bom? E o percentual usado aqui, ó. Isso aqui é interessante. E se está auto-extend ou não. Aqui essa parte de usar a proporção de uso, ele mostra aqui um coloridinho, né? Bem interessante. Vermelho aqui quer dizer que está, né, muito utilizado. Verde está pouco utilizado, né? O percentual que indica. Tá? Os reduz também eu consigo ver. Isso aqui, essa parte de armazenamento é interessante a gente observar. Tá? Table space temporário. Os arquivos são onde eles estão sendo gerados. O meu banco está em archive log mode, ele vai mostrar também. Tá bom? Rollback, segmento rollback se estiver utilizando, né? Esse já foi descontinuado, não utiliza. As table space que existem aqui, tá? A gente está vendo arquivo de dados naquela hora, agora a gente está vendo table space. Ele vai listar aqui pra gente. Esperar ele carregar aí. Já foi mais rápido, hein? Se eu clicar aqui, aqui ele mostra todos, mas se eu sair clicando, ele vai me dar informações da configuração da table space. Inclusive, ele mostra aquelas opções aqui, ó, arquivo de dados, relacionados, espaço livre, objetos que tem nessa table space. Tá? Aí ele vai carregar tudo. Gráfico de uso. Vamos ver o que ele vai trazer. Ó, que bacana. Interessante isso aqui. Ó. E gerar o DDL da table space clicando aqui no SQL. Ó. Ele vai fazer aquela engenharia reversa de poder trazer ali a recriação. Isso aqui é bacana. Tá bom? Então, essa parte de armazenamento a gente tem esses detalhes aqui. Tem a parte de backup do RMAN. Olha só que bacana, consigo fazer o backup do RMAN aqui também. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui porque a gente vai estar falando especificamente de RMAN mais para frente. Tá? Mas aí a gente consegue ver o que já foi executado e mandar executar um por aqui também, inclusive. Tá? Se tivesse backup aqui, ele estaria mostrando. Como não tem, né? Tem os copy imagens que tem também, que é o do archive, basicamente. As definições do RMAN. Tá? Eu posso mexer essas configurações. Ó. Eu posso editar aqui, ó, a configuração da RMAN, que ele vai mexer lá na configuração básica, lá quando executa o show all. A gente vai estar falando mais de RMAN para frente. Tá? Então, eu posso, sei lá, ó, retenção aqui. Posso colocar aqui janela de recuperação. De quantos dias? Sei lá, 5. Aí aqui no RMAN ele vai, aqui do lado ele mostra o que ele vai mexer. Isso aqui é interessante. Tá? Mas aqui eu já consigo ver quais são as configurações atuais. Ó. De dispositivo, de conjunto de backup, de política, tá? De recuperação de instância, de recuperação de mídia e tudo mais. Tá? Não se preocupe com isso aqui que a RMAN a gente vai estar falando mais para frente. A gente consegue fazer data pump por aqui também. Data pump nós já vimos. Conseguimos fazer um export e import aqui. Ó. Assistente de exportação do data pump. Clicar nele, ele vai abrir, vai te dar as opções. Ó. Com o CIS eu consigo fazer o backup, o log, ó. O backup lógico, desculpa. Dados DDL, somente DDL.
Posso do banco inteiro, de table space, de esquema, de tabela. Dados e DDL. Somente dados. Aí você consegue aqui fazer todas essas operações. Tá? É bacana pra caramba pelo developer. Opções de desempenho. Tá? Isso aqui também, pessoal, essa parte do desempenho também está relacionado com aquele erro. Aquele warning. Que você precisa do Tuning Pack. Tá? Se você não tiver o Tuning Pack também, isso aqui você nem vai mexer. Tá? Porque ele já mexe com coisa aqui da WR, que é coisa de avaliação do próprio banco que ele gera, mas relatório SH também. Tá? Isso aqui é coisa de Tuning Pack. Então vai aparecer isso aqui para você. Se aparecer, clica não. Mas se não apareceu, é melhor. Na verdade, nem clique, tá? Para garantir. Algumas coisas aqui do SQL, isso aqui também está relacionado a Tuning Pack, tá? Novamente eu vou print aqui, ó, Tuning Pack. Tá? Porque esse aqui, profile, é coisa de Tuning Pack, tá? Esses tradutores aqui também é. Tá bom? Então vocês não vão mexer nessa parte, se você não tiver a licença correta. Os recursos também, definições, estatísticas, grupos de consumidores. Essa parte da estatística é interessante, né? Onde ele gera estatística. Tá? Os grupos de consumidores, os planos de execuções, tá? Tem aqui as opções do programador também, que aí são relacionadas a alguns jobs, tá? E a segurança, as atribuições, que são o quê? Basicamente as roles, tá bom? Auditoria também, definições de auditoria, tá? Aqui no meu caso está desabilitado e falaria onde estaria gerando, tá? Profiles, os perfis, ele vai dizer para mim quais são, ó, se eu clicar aqui ele vai ter, tá? Quais as opções que eu tenho deles, tá? E aqui também algumas opções de usuário, de outros usuários. Então essa parte do DBA aqui, pessoal, é uma parte 100% administrativa. Então você pode manipular as opções do banco aqui através do developer também, nesta opção aqui de DBA, tá? E repetindo, eu preciso ter ele conectado, né? Conexão aqui é a conexão do usuário e depois vir aqui na conexão do DBA, tá? Para poder ver todas essas informações que eu mostrei para vocês. Isso aqui é bem interessante. Já utilizei isso aqui, algumas coisas aqui no meu dia a dia, tá? Por isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Então a gente tem essa parte aí da conexão com o DBA, tá? E para finalizar aqui, pessoal, uma outra coisa que às vezes acontece, que é bem interessante a gente ver, é a questão de exportar os resultados para um arquivo externo. O que é isso, tá? Vou fechar aqui a conexão do Cisco, que eu não vou estar utilizando, mas isso para qualquer conexão que eu fizer, tá? Vou desconectar aqui também, ó. Remover conexão. Sair da conexão do DBA. Não vou fazer mais atividade administrativa, não preciso estar conectado. Mas beleza, essa parte de exportar resultados para um arquivo externo é assim, ó. Eu executei, né, a query. Ele trouxe aqui os resultados tabulados. Tá? Isso aqui é tudo que tem desse resultado. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar tudo aqui, ó, clicar com o botão direito e exportar. Tá? Ou seja, eu vou estar exportando aquele resultado ali para um arquivo externo. Tá? E aí eu posso fazer essa formatação de algumas formas. Ó, em arquivo insert, em HTML, em JSON, tá? Em texto XML, em CSV. Ó. Tá? Aí ele vai pedir para você configurar passar as outras configurações aqui. Ó. Em Excel, ó. Excel aqui 2003 ou superior. Tá? E aí essas outras opções. Para o loader, se você quiser, ó, SQL Loader. Tá? Isso é bem bacana. Então você pode extrair os dados para uma planilha. Geralmente pede em Excel, tá? Tá aqui, ó. Aí você vai dar um nome para essa planilha. Teste. Aqui você vai dar o local onde você quer armazenar ela. Tá bom? Vou selecionar aqui meu usuário e vou colocar em download, ó, por exemplo. Tá? Aqui eu dou um nome, posso dar outro nome, não é aquele nome na verdade, né? Resultado. Ponto planilha. Salvar. Tá? E aí eu vou próximo, aí ele vai salvar
esse cara nesse lugar. Tá bom? E aí se eu vier aqui lá na minha pasta de downloads, ó, vai estar lá, ó, a planilha. E aí essa planilha ele salva com os dados mesmo, tá? Vou abrir aqui para você. Vou abrir com o LibreOffice. Aí a planilha ele vai estar com o resultado desses dados aqui que a gente trouxe, dessa consulta. Pra vocês verem que é bem interessante, eu consigo exportar isso também. Às vezes tem lugares que a gente faz essa questão de exportar, tá? Olha lá, aí trouxe os dados, ó. Exportou os dados para mim. Bacana, né? Eu consigo fazer essa extração aqui também, caso eu queira levar essas informações para outro lugar. Beleza, pessoal? Então eu falei um pouquinho só apenas dessa parte aqui do developer, tá? Que é bem interessante, tem bem mais recursos aqui que vocês podem explorar, tá? Eu mostrei só o que eu considerei mais relevante e útil aqui no dia a dia, baseado na minha experiência, tá? Isso não significa que eu mostrei tudo, na verdade eu mostrei só um pouco, porque a ferramenta é bem potente. Então a gente viu aí um pouquinho sobre o SQL Developer, tá? Deu uma noção para vocês do SQL Developer e das capacidades e potencialidades que ele tem, beleza? Fala, seus DBA cara de nada. Recadinho rápido aqui para vocês antes do fim do vídeo. Eu estou agora, pessoal, com a minha comunidade DBA CDN. É uma comunidade onde eu estou fazendo aí a formação de DBA Oracle Júnior e também a certificação OCP, com foco nesses dois pontos, tá? Se você não está na área de banco de dados Oracle e quer entrar, eu pego na sua mão e te ensino tudo certinho em relação à formação de DBA para o mercado, tá? E se você já atua e quer tirar a certificação OCP, que é a principal certificação básica aí para DBA Oracle, eu também te ensino. Na comunidade tem vários materiais onde eu passo todo esse conteúdo, tá? E tem também um acesso ao grupo exclusivo que eu vou estar passando novos conteúdos e também live tira dúvidas, entre outras coisas que a gente vai estar interagindo lá, tá? Se você tem interesse, preenche o formulário na descrição desse vídeo, tá? E eu vou estar entrando em contato com você e te passando todas as informações de como acessar a comunidade, tá bom? Então vem comigo que você vai ter esse up na sua carreira, vai ser esse diferencial no mercado e muitas empresas vão estar atrás de você, beleza? Então bora junto, tamo junto! Então é isso, pessoal, vimos aí um pouquinho sobre o SQL Developer, algumas noções aí para vocês, tá? Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, vou pedir novamente, se inscreve aí, curte, comenta e compartilha, acione o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos, conto com a força de vocês para fazer esse conteúdo aí chegar ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Então é isso, beleza? Então valeu, falou e até mais, pessoal.